E aí? Oi, Fábio, como é que você tá? Bem, você tá me ouvindo bem? Estou A imagem ouvindo parece sim. meio embaçada, não? Parece que Não, né? não. Ah, então tá bom. Deixa eu só dar uma limpadinha aqui. É isso. Tranquilo. E aí, tudo bom? Faz tempo que a Quantos gente não anos, se né? fala, hein? Faz, faz um tempo. E quando foi, você lembra? Foi em 2019, 2017? lembro como se 19? fosse ontem. Ô, Ale! Ó, já ia xingar o cara, né? A live dos outros, eu já vou chamando a mãe dos caras. O Ale, se desenvolvendo você que entrou agora, é um cara maravilhoso. Amo esse cara. Filha da Seja puta de um bem-vindo. amigo do caralho. Gente, ó, já vou falando. Falo palavrão, às vezes acontece, né? Quando um amigo é muito bom assim, não tem jeito. Mas isso é muito bom. Opa, tá caindo aqui. É bom, né? Bom e espontâneo, vamos lá. É verdadeiro, né? É É verdadeiro. íntegro, genuíno nosso. Acho isso maravilhoso. E você sabe, né? Não queria dizer nada, mas você sabe que aqui tem uma grande fã sua Ah, que obrigado. preza muito pelo seu trabalho. Eu falo assim, não, é muita coisa assim, a gente precisa divulgar mais, a gente precisa fazer lives e Não explicar precisa. e conhecer, né? Porque nada como o conhecimento para a gente, o autoconhecimento para a gente entender não só a Sim, gente, como o outro também, sim. né? Eu estou muito honrada, extremamente honrada em receber você aqui hoje na minha Ah, casa. imagina, é uma honra para mim também ter estar aqui contigo, né? Receber teu convite e tudo, né? E eu queria até te fazer uma pergunta, que lance é esse de parapsicologia, mano? Que é muito louco. Você vê fantasma, você vê coisa, assim, como é que é, né? Mas será que eu posso falar aqui, no meio de todo mundo, assim? Não Eu vou sei, né? Então, o que é legal é que a parapsicologia, ela trabalha com tudo que sai da normalidade, tudo que sai do normal do ser humano, Aham, mesmo sendo os fenômenos paranormais, né, como a telepatia, a intuição, tudo que é além do normal, como também o medo, a ansiedade, todas aquelas mazelas do nosso corpo, ansiedade, medo, síndrome do pânico, e a gente vai entender isso de acordo com a genética nossa, com a nossa árvore tá, genealógica, vai entender as programações mentais. Então a gente estuda o consciente, o subconsciente, mas de uma outra abordagem que ainda não é aceita pela psicologia, mas o mestre, né, o Pedro Antônio Grisa, que fundou a parapsicologia da linha científica aqui no Brasil, hum, ele fez mestrado, doutorado em psicologia, e a tese dele, que foi o jogo e a estrutura da personalidade, foi uma tese de doutorado dele em psicologia, tá, né? Então, assim, certo. esse tipo de assunto dentro da parapsicologia foi abordado, sim, na psico, porém, ainda não é aceito. Então, quem sabe um dia, né, eles aceitam, porém, é uma pós-graduação, né? Então, você se forma como pós-graduado em parapsicologia da linha científica. É bem Entendi. interessante. Não, que Inclusive, legal. se eu não me engano, tem algumas pessoas que eu atendo aqui que já passaram comigo, ou estão passando ainda, que estão aqui na live hoje. E se elas quiserem falar as mudanças, né? Porque nem todo mundo vê fantasma quando chega para mim. Geralmente os fantasmas é o fantasma da ansiedade, do medo. São outros tipos de fantasmas que a gente trabalha. Entendi, entendi. É, faz um certo sentido. É muito legal, muito legal, E né? Mas agora, vamos lá, né? isso, Vamos me lá conta que sobre você. Assim, tudo que eu já sei, mas que nem todo mundo aqui conhece, né? Esse lado desses estudos da leitura do rosto, da fisiognomonia. É que eu estava lendo o seu perfil um pouquinho antes da gente começar, e aí as palavras vão se embaralhando na cabeça de quem tem déficit de atenção, sabe? e você estava, desculpa, estava lendo meu perfil para quê? Você achou que fosse esquecer de alguma coisa?
Olha, Não, que você estava falando que era fã e agora tem que ler o perfil porque tá esquecido. Ah, que feio. Não, tô enchendo o saco, tô enchendo o saco tudo total. bem, tá desculpado. Porque sou eu, né? Se não sou eu para encher o saco, quem é que vai encher o saco, gente? Não Olha, eu só pode, posso né? dizer que eu te enchi o saco de 2014, de 2013 até 2019, por aí, Isso é para a gente verdade. conseguir se encontrar pessoalmente para fazer o curso, né? Isso é verdade. E foi interessante porque a gente foi. Eu estava sem local físico para fazer a coisa, e a gente foi num shopping, né? Num cowork do shopping para te dar aula. Como as coisas acontecem, né? Como as coisas. Cada tem a sua peculiaridade, né? Então é muito interessante o jeito que cada uma das coisas acontece. Então, assim, eu estudo, para quem não me conhece, eu estudo leitura de rosto e leitura corporal. A leitura de rosto desde o milênio passado, né? No ano de 1993 do milênio passado. Eu sou eu posso dizer que eu sou quase um cara secular, mas não de idade, né? Que eu nasci no século passado. Ou milenar, né? Porque eu nasci também no milênio passado. É, e eu estudo, então, rosto desde 93 do milênio passado e estudo corpo desde 2003, quando eu conheci a Cristina Cairo, por conta dessa moça que está aqui assistindo o curso também, ó, né? Que Oi, ela tá vendo lá a live, mas também está assistindo o curso, está colando, que eu né? tive a honra de recebê-la também, de conhecê-la pessoalmente em 2019. Verdade, verdade. Ela não mudou nada, eu mudei pra cacete. É, e, mas é uma leitura de rosto, uma leitura corporal diferente do padrão comum. Não é leitura de microexpressão, não é leitura de posicionamento, né? Não tem a ver se o olhinho foi para lá, o olhinho foi para cá, se ele está regalando o olho. Não é. E aí, para você ver como mudou a coisa de 2019 para cá, né? Ah, hoje eu entendo a gente como um organismo sobrevivendo a um ambiente que ele pode ou não ser hostil, mas nós estamos sempre nos desenvolvendo de acordo com aquilo que o ambiente busca da gente, né? Então, assim, e a psicologia explica muito disso, né? Se você vai estudar Freud e todo o desenvolvimento psicossexual da criança, né, com todas as fases freudianas, ele fala que você, de certa forma, você reage ao ambiente ao qual você é, é, foi inserido, né, com a educação que você teve. O Reich, ele também fala mais ou menos da mesma forma, quando ele fala dos caráteres, né? O Lowen também, quando ele fala de caráter, enfim, várias pessoas falam sobre o ambiente ao qual você está inserido, como você aprendeu e como você evoluiu dentro daquele aprendizado. Só que o nosso corpo ele funciona igual, né? Ele funciona igual. Eu estava lendo pesquisas recentes que falam, por exemplo, sobre o ambiente intrauterino e dependendo do como você nasceu, se você nasceu, por exemplo, uma criança pesquisa científica, tá? Se você nasceu uma criança muito gordinha, com peso acima, vamos colocar dessa forma, ou muito magrinha, com peso abaixo, existe uma tendência a você ser obeso, né, quando for um adulto, né? E tudo isso por conta do ambiente que estava dentro do útero, né? Que ele pode ter sido excessivo ou com falta, tem essa coisa da falta do excesso, mas que gerou uma necessidade física que lá na frente pode se tornar obesidade, tudo depende do gatilho e de todas as fases que você vai passar desde quando você nasce, porque o ambiente intrauterino é um, né? E aí todas as fases que você vai passar depois que você nasce, como você, como organismo, vai reagir
a tudo isso. Então, aí a gente parte para a parte simples, né, e básica da leitura. Para que servem os olhos? Para que servem as orelhas? Para que serve o nariz, né? Então, o nariz ele detecta mais de 10.000 cheiros. A orelha ela ajuda a trazer o som do ambiente para dentro do ouvido. Os olhos, a minha visão de mundo. Então, se ele é mais juntinho, né, é como se eu olhasse mais macro. Se ele é mais afastadinho, é a minha necessidade de enxergar mais aberto, né, dentro do ambiente. Então, como o teu corpo vai se desenvolver, ele me fala das tuas necessidades internas, de sobrevivência ao ambiente. É outra história já é outra. Eu acho que do que a gente conversou no curso que você fez para cá, você não tinha ouvido eu falar disso, né? Dessa Não, forma, né? Então, cara, é outra história, é outra pegada, é outro mundo, eu vou né? ter que fazer outro curso. Bom, por falar nisso, tem um aberto de rosto e corpo, que vai ser no final desse mês de agosto agora, e no primeiro, o último final de semana de agosto e o primeiro final de semana de setembro. 4 dias, Presencial online. online. Não, não dá. Perfeito. Pelo menos eu não tenho mais prefeitura para me impedir de tirar férias e fazer o curso online, fica muito mais fácil. Não, e são 4 finais de semana, né? Você está trabalhando no Sim. final de semana? Eu trabalho de sábado, em alguns Você, horários, mas tá, dá para adaptar. As minhas clientes de sábado que podem estar assistindo aqui, ó, elas vão morrer, mas tá tudo certo. né? Não, mas isso é maravilhoso. Eu acredito que tudo isso agrega. E até é interessante porque dentro da parapsicologia, sabe, a gente estuda muito sobre a personalidade do ser humano pela ordem de nascimento. E eu até queria saber, assim, se existe algum estudo dentro de tudo que você faz e estuda, e etc., a respeito disso também. Porque dentro da parapsicologia da linha científica, a gente. Aí, ó, a Tainá já me liberou para fazer o curso, viu? Com você, tá tudo certo já. E aí, dentro da parapsicologia, a gente estuda que o primeiro filho que nasce, primeiro filho homem ou a primeira filha mulher, eles são pragmáticos. E as características dos pragmáticos são pessoas que gostam de organização, pessoas que são mais metódicas, pessoas mais seguras, porque dentro de si existe o elo mental e racional com o pai, se é a primeira filha mulher, e com a mãe, se é a primeira filha, se é o primeiro filho homem. E dentro dessa segurança interior, não é um elo mental emocional, mas é um elo mental que traz a segurança, faz com que os pragmáticos, né, eles possam se colocar mais para frente da vida, se impor. Eles geralmente não gostam de ser subordinados e sim líderes, né? E se existe alguma questão. E os idealistas, que são os segundos filhos do casal, do mesmo casal, tá? Então, assim, se a mãe casa com o marido e tem um filho, mas depois se separa e tem um outro filho com uma outra pessoa, então Hum, esses dois filhos dessa mulher, de pais diferentes, são pragmáticos, por conta, né, de não ser do mesmo casal. Então, quando do mesmo casal tem uma segunda filha mulher ou um segundo filho homem, dentro da parapsicologia a gente vê como uma característica de personalidade idealista. São pessoas mais sentimentais, mais emotivas, que não têm o elo mental racional com um dos pais, por isso que tem essa insegurança interior e agem mais por impulso. O impulso segue mecânico do subconsciente, como a gente fala. E são pessoas, né, que precisam ter uma emoção ou gostar muito daquilo que faz para realmente fazer, sabe? Existe algum estudo ou de leitura do rosto ou dentro que você consegue observar características de pessoas mais metódicas que são primeiros filhos ou pessoas mais emocionais que são segundos filhos do mesmo casal? Tem algo parecido ou que a gente possa falar sobre?
Ai, não conheço nada disso, não. Para mim, tudo isso é novidade e é bem legal saber. Já tem mais coisa aí que eu preciso estudar. Mas na leitura de rosto, na leitura corporal, não. Não tem nada que fale sobre primeiro, segundo, terceiro, décimo filho, né? É, então. Não, aí é questão educacional mesmo. Aí a gente vai lá pro Freud, pro Reich e vê padrões, né? Mas isso tudo é novo, é bem interessante, bem bacana. Né? Maravilha. E sobre a leitura do rosto, né? Aquele curso que eu fiz lá atrás, mas também que é falado, e você, pelo visto, né, mudou bastante a abordagem, aprofundou muito mais essas questões, que é incrível. Em 93, quando você começou a estudar, eu tinha 2 anos de idade, então imagina, né? Olha, eu já fui chamado de velho, mas não de uma maneira tão elegante assim, né? Mas tudo Olha, bem. obrigada pela elegância, mas não foi esse meu objetivo, tá? Mas isso só mostra, né, o quanto a gente honra e o quanto a gente respeita e E tudo o isso quanto você é agrega novinha, né? E aí, como também. eu tô... Sacanagem. Obrigada. Mas Não. não, né, talvez a leitura do rosto, a leitura do corpo, o trabalho que você executa, ele fala sobre características inatas da pessoa ou sobre tendências. Não, A pessoa então, tende a ser. é aí que tá, né? Quando a gente fala do desenvolvimento físico, né? Veja, esse desenvolvimento ele está baseado na necessidade do indivíduo. Como assim necessidade do indivíduo? É, Depois que o neocórtex ele veio para o mundo animal e a gente se desenvolveu em cima, né, do uso do neocórtex, por isso que a gente é o que é. Porque se a gente for parar para pensar, vamos lá, o animal humano é o que mais demora para ser independente no planeta, né? Você pega lá o filhote de cervo, o filhote do leão, o filhote de qualquer animal, ele nasce e ele já sai andando, né? O macaquinho que gruda na macaquinha ali, mas ele já tem um mínimo de movimentos ali que se deixar ele sozinho, se ele cair do colo da mãe, né? Ele sai se movimentando em busca de, né? E a gente perdeu isso com o tempo, né? Então, assim, estão falando que o adulto está demorando cada vez mais para ser adulto, né, por conta do comportamento. O nosso neocórtex, ele está pronto, ele termina o desenvolvimento dele entre os 23 e 25 anos de idade, 23 na mulher, 25 no homem, né? Então, até aí, cara, a gente nasce, por exemplo, com o neocórtex subdesenvolvido, então ele tem todo o desenvolvimento para crescer. Então, tudo que a gente aprende quando criança e boa parte na adolescência, ele está ligado muito mais ao sistema reptiliano e límbico, né? É claro que tem resoluções e parte neocortical envolvida no processo, mas ele não está todo desenvolvido, né? Então, as tomadas de decisão que a gente tem, elas são absurdamente baseadas em emoções, né? Elas começam a ficar racionais ali, mais racionais ou com predominância racional depois da nossa adolescência, indo para a fase adulta, né? E, cara, vamos pensar em 18, 20 anos para isso, né? É muito tempo, é muito tempo. Então, a gente teve que desenvolver todo um processo cara, ou a gente constrói coisas e se protege do ambiente, ou a gente morre, né? Então, assim, tudo aquilo que teus pais fizeram na tua infância e tudo aquilo que eles expressaram na tua infância vão me falar do desenvolvimento do teu corpo. Então, se eles
colocaram você para fazer esporte, sei lá, é, comunitário ou é, esporte físico, ou colocaram você para jogar xadrez, ou para jogar bola, ou só para ficar no videogame o dia inteiro, né? Tudo isso já me fala você sabe, pessoas que estão na frente do computador o dia inteiro, elas não têm um desenvolvimento físico e estrutural ósseo necessário, é, ou um desenvolvimento tão grande quanto uma criança que vai jogar bola desde dos 3 aninhos de idade, né? Então você pega uma criança, por exemplo, que nasce na favela e uma criança que nasce num condomínio de luxo, que uma é cuidada pela babá até, sei lá, os 8, 10 anos de idade tem babá. E a outra que com 3 aninhos de idade já está andando de bicicleta, correndo no meio da rua, né? No meio dos carros ali. Você tem desenvolvimentos físicos completamente diferentes, né? A, a, vamos falar que o QI de uma criança de favela até seus 5, 6 anos de idade, por conta do que o ambiente pede para ela é muito maior do que o QI de alguém que está dentro de uma casa, né, de um condomínio fechado. Agora, isso é lógico que muda de acordo com o desenvolvimento, de acordo com as escolas que a gente vai entrando e o que o ambiente vai pedindo. E aí isso acaba invertendo depois, por quê? Porque faltou, para aquela criança que estava favelada, faltou o conhecimento mesmo, né? E o desenvolvimento e a necessidade do estudo, porque ela vai agir na prática. Então, você pegar uma criança de 4 anos da favela, uma criança de 4 anos de um condomínio e botar as duas no meio da rua, da favela, ela sobrevive. A que estava no condomínio, dificilmente, né? Ambas podem conseguir se comunicar, mas a destreza é completamente diferente. E E aí aí vai que como a entra. gente se comporta também com o nosso e a nossa sobrevivência individual, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, o teu corpo ele vai se desenvolver de acordo com essas necessidades, né? Então, e esse pesa disso tudo, porque tá me ouvindo, vocês estão me ouvindo, vocês que estão na live, Sim, tranquilo? Porque deu um né? Não sei. Bom, mas beleza. Então, assim, é muito interessante você entender o processo de desenvolvimento do organismo. Não estou falando, gente, eu não estou criticando a sociedade, tá? Não, não tem crítica, tem observação. Observação ao meio, né? Então, eu não estou fazendo uma crítica tipo, a criança X ou a criança Y. Não, esquece isso. Pensa no organismo que está sendo desenvolvido. Em um ambiente X, ela funciona de uma forma, em um ambiente Y, ele funciona de outra forma. E aí, o que a gente consegue ver na estrutura física das pessoas traz informação, né? Traz informação. E que tipo de informação, né? Eu estava aqui editando, não vou mentir para você, a apresentação do curso, né? Eu estava aqui editando a apresentação do curso que eu vou dar no final do mês, porque como você mesmo, olha como mudou, né? Deixa eu diminuir ela aqui. Vamos filtrar aí aqui, centralizar e ajustar. Beleza. Então olha como mudou, né? Então quando você tem o desenvolvimento, deixa eu achar aqui o corpo, cadê? Eu tô, né? Você tem o desenvolvimento do olho, por exemplo.
O globo ocular, ele é praticamente do mesmo tamanho em todas as pessoas, no planeta inteiro, né? Ele aumenta ou diminui milimetricamente em cada um do ser humano. Agora, a forma com a qual ele se expõe, né, está ligado à necessidade de enxergar o ambiente, né? Então, se ele é mais aberto, se ele é mais fechadinho, né, ou se ele é mais saltado, ou se ele está para dentro da cabeça mesmo, né, do crânio, tudo isso vai me trazer informação. Informação de que sentido, né? A minha visão ela é mais superficial, ela é mais profunda. Eu preciso enxergar mais as coisas, então ter uma visão mais ampla do ambiente. Eu tenho uma visão mais focada. Eu sou uma pessoa assustada, medrosa, né? Mas não é um medroso de que eu tenho medo de tudo, das coisas todas, não. Eu me torno uma pessoa cautelosa. Então, antes de eu tomar uma decisão, eu vou observar melhor o ambiente, né? Então, eu sou curioso ou eu não estou nem aí e não preciso enxergar as coisas? Porque é uma necessidade básica lá do inconsciente, né? É uma necessidade de sobrevivência. Então, o desenvolvimento de cada pedaço do corpo, de cada pedaço... Nossa, a gente tem tantos slides aqui. Eu estou procurando um específico, mas está longe. Não cheguei nele ainda, né? Então, todo esse desenvolvimento, ele vai me falar de como você é, né? Sim. Então, por exemplo, achei aqui. Quando a gente fala das pernas, né? Que é o nosso caminho de vida. Quando a gente fala de panturrilha, né? Olha que panturrilha bonitinha aqui, bem desenhada, né? Então a panturrilha é o que dá impulso quando a gente vai caminhar. Como é a tua panturrilha? Ela é grossa, ela é fina, né? Perto do resto da tua perna, ela é harmônica ou ela é aquela batata da perna enorme, desarmônica? Quando você vai pesquisar, né, e você encontra, cara, muitos dos donos das empresas que eu trabalhei, né, muitos não, alguns, né, tinham uma panturrilha surreal, cara, era impressionante, né? Então, isso fala da iniciativa que a pessoa tem para ir atrás dos projetos, das coisas que ela quer, né? Mas é claro, a gente não pode observar um ponto só, né? A gente tem que observar o conjunto todo, o contexto inteiro. Então, quando a gente observa, eu sei que é domingo, final da tarde, tem gente menor de idade aqui, eu posso colocar uma foto mais... Pode? Pode Pode. colocar. Qualquer coisa menor de idade tem que estar com os pais supervisionando, né? Pelo menos a gente Qualquer coisa espera. procura um terapeuta depois, Exatamente. né? Marca uma Então, sessão. É. quando a gente fala de corpo, a gente tem que falar do corpo como um todo, porque você não é só um olho, você não é só um nariz, você não é só uma sobrancelha, uma orelha, você é um organismo inteiro, né? Então, eu falar da sobrancelha, da panturrilha, né? A panturrilha, ela me traz uma informação que fala da iniciativa. Agora, se você é dono daquela panturrilha linda, maravilhosa, e você tem uma busanfinha murchinha e caída, né? Se eu for juntar as duas coisas, eu tenho iniciativa para fazer outras coisas que não me fazem felizes. Porque aquilo que me faz feliz me traz uma energia de glúteo maior. E por que eu estou falando energia de glúteo maior? Quando você caminha, a panturrilha ela te joga daqui para esse movimento, certo? É o impulso, né? Um pé está embaixo, o outro está vindo de lá de trás para frente. O que traz a tua perna para trás é o músculo do glúteo, né? Então, se o teu glúteo tem uma musculatura bem definida, bonitinha, né? E ele ri embaixo, é porque você busca aquilo que você quer e você encontra alegria naquilo que você faz, né? Se o teu glúteo for você pode olhar os glúteos femininos e os masculinos,
dentro da sociedade brasileira. O homem tem bunda caída, a mulher tem bumbum empinado. Ou empinado, ou sempre maior, né? Na grande maioria das vezes maior. Se você for pegar as pessoas com acima de 55, 60 anos, né? Hoje, né? O homem, por exemplo, ele tem, a gente fala bunda de aspirina, né? Porque você tem a aspirina divididinha ali no meio e dois filetes, aquela divisãozinha e aquele negócio fininho, né? Que, cara, parece cachorro quando enfia o rabo no meio das pernas, né? Fica só aqueles dois filetinhos na perna. Parece que Ele faz a tem junção com bunda, a perna. homem. Isso, né? Cadê a Ali, Aline falando ali? Bunda de vou dizer. gaveta, né? É isso, a bunda de gaveta. Essa bunda, ela tá lá para dentro, né? E ela tá só o filetinho. Isso me fala que lá por volta dos 3, 4 anos de idade, quem teve essa bunda de gaveta, provavelmente apanhou de papai e mamãe e não pôde desenvolver as tuas vontades pessoais. Então, quando adulto e velho, faz a vontade de todo mundo, menos as dele. E aí o músculo não vê energia, não vê necessidade, o teu inconsciente não vê necessidade de desenvolver aquele músculo, exatamente por quê? Porque você nunca fez as tuas vontades. Então, depois de velho, que você vai falar, não vai. Enquanto Mesmo a porque é um risco mulher, de sobrevivência, né? Porque se desenvolver pode receber exato. a punição, né? Exato. Não só receber a punição, mas se eu for atrás das minhas vontades, o ambiente pode ser hostil comigo, né? Então, veja, entenda o processo. E aí, a hora que você olha para a bunda do teu pai e a bunda da tua mãe, você sabe por que tua mãe sempre mandou em casa e teu pai sempre ficou quieto, né? Por que que a tua mãe tem que pegar até a cueca do teu pai, né? Quando ele vai tomar banho? Porque ele, sabe, ele não faz nada, não tem iniciativa de nada, não tem vontade de nada. É muito louco tudo isso. E é muito lindo entender o processo para tudo isso, né? Então, é nesse sentido que o curso está trabalhando hoje. Tem outras fotos aqui que é melhor não colocar, né? Porque eu falo de peito. Cara, esse curso é aquele que eu falo de tudo, né? E eu Sim. estou aqui exatamente trabalhando nos slides, né? Para botar ele para funcionar, né? Para botar ele para funcionar. Então, ele está de verdade. Eu tô para quem já fez o curso, eu estou refazendo essa coisa toda para poder trazer mais informações, né? E Bem esses mais e elementos, eles do que você viu em 2017, a apresentação está completamente diferente, não está? 19, 2019. completamente 2019, mas foi assim, é surreal o quanto transformou e o quanto evoluiu, né? Porque isso é incrível. Graças a Deus a gente não consegue Ah, ser uma coisa só, né? Que a lindo. diferença, olha a quantidade, tem até gente feia no meio, né? Não tem só gente bonita, mas olha a diferença dos Inclusive, slides, né? sim. E você, posso falar das suas transformações também, Fábio? Porque eu te Pode, conheço há pode. muitos anos, eu acho que aqui também, e tem pessoas que conhecem você há muitos anos. E aí eu lhe pergunto, as transformações que você passou, tanto do seu corpo quanto da fisionomia, te deu mais poder de ação? Te deu uma diferença? É possível você fazer um processo estético, um processo de mudança de rosto, ou até mesmo quando você vai para uma academia e modifica o seu corpo, trazendo mais tônus musculares, etc. Você consegue alterar também a tua personalidade, a tua característica, ou a forma que você enxerga o mundo? Eu Então, fiz várias perguntas numa só. você está falando isso porque, gente, quando ela me conheceu, eu estou procurando aqui a imagem, tá? Eu não tinha separado nada disso, a gente não comentou nada disso. Então eu fui buscar a imagem aqui no computador. O meu rosto era esse,
Cadê aqui? Era esse aqui. Aí eu fui fazer para melhorar a respiração e para melhorar a mordida mesmo, né? Alguns coisas relacionadas à saúde eu fiz a cirurgia ortognática, estava falhando o nome. Então, de um rostinho assim, todo bonitinho, eu passei para outro rostinho assim, que também ficou todo bonitinho. Minha esposa, pelo menos, gosta, tá? Então, não vai falar o contrário. É, Então, não, não teve rinoplastia, não. Foi só a ortognática mesmo, tá? O que aconteceu é que por conta dos pinos colocados embaixo aqui, acabou abrindo um pouquinho o nariz também. Mas respondendo a tua pergunta, né? Então, veja, o ambiente ao qual eu estava inserido, ele pedia isso aqui, tá? Então, deixa eu abrir aqui. Espera aí. Opa, deixa eu diminuir para poder mostrar aqui direitinho. Então, vamos pensar que eu tinha esse perfil, né? E olha como o queixo é retrognata aqui, né? Então, eu saí disso aqui e vim para isso aqui, que o queixo ainda ficou retrognata, mas bem menos do que aqui. Tudo bem que essa foto aqui eu estou com a inclinação um pouquinho mais superior, um pouquinho mais para frente, né? Mas ele ainda ficou retrognata, né? Só que só essa diferencinha de trazer o queixo um pouquinho mais para frente e abrir aqui, eu não precisar respirar de boca aberta, né? Já me o que é a respiração? O que é o oxigênio? Ele faz, cara, faz parte da tua energia de combustão interna para poder ter energia para ir para o ambiente. Então, eu preciso respirar menos para ter a mesma energia para a coisa fluir. Então, entende o processo? Né? De repente, quem faz, por exemplo, aquela cirurgia Carne ai, esqueci o esponjosa. nome, cara, que tira o desvio de septo, né? E começa a respirar melhor, tem energia e começa a tomar decisões e fazer coisas que antes não faziam, né? Claro, o nariz, ele também fala do nosso ego, né? Então, o formato do nariz, o como ele se coloca no planeta. Eu estava até buscando algumas imagens, deixa eu ver se estão aqui. Eu estava fuçando o Pinterest agora à tarde, né? Não, não baixei. Eu só. Mas tem uns aqui. É, Então, o nariz que vai falar do meu ego, quando eu olho formatos de nariz, né, como esse ou como esse, olha a necessidade que esse cara tem de oxigênio para nutrir o organismo. Tudo bem que ele está no final da vida, né, e por ele estar com a pele desse jeito e o desenvolvimento dessa forma, isso me fala que os telômeros dele não estão mais absorvendo tanto nutriente quanto absorvia antes, né? Então ele acaba absorvendo energia vital mesmo, né? Deixando a pele bem fininha, mas olha a estrutura óssea desse senhor, né? Olha que estrutura forte. Então me fala de uma pessoa que tinha muita energia, que tem um consumo exagerado de energia, porque não soube cuidar direitinho dos telômeros dele e acabou ficando magrinho dessa forma. Mas a estrutura óssea do cara, coisa mais linda, né? O desenvolvimento dela. Então tudo isso me traz quem é o fulano, como é que ele funciona, né? Como é que ele vai se trabalhar em vários aspectos, né? Olha que foto bacana, olha que imagem legal. Também estava separando para botar no curso, né? E lembrando que a gente divide o rosto em três partes: mental, sentimental, né? E ação. Cara, esse cara aqui é de ação total, né? Que olha o queixão prognato aqui. Então, quando a gente vem para esse cara, né? Que faltava um pouquinho de ação, eu trouxe só um pouco de ação a mais aqui,
né? Lembrando, de novo, divido o rosto em três partes. É o mental, aqui em cima, né? O sentimental vem até aqui e a ação, né? Que vem daqui para baixo, né? E a gente não vai ver a altura, né? A gente trabalha com a largura. Naquela época eu te ensinei com uma altura ou com largura? Porque eu já Acho cheguei a que ensinar uma foi largura. aqui, por largura. Porque eu já cheguei a ensinar sobre altura, né? Então você mede a altura aqui para ver se é a mesma altura daqui, para ver o que predomina. Isso os visagistas fazem muito, né? E aí depois eu, continuando o estudo, eu entendi que o cérebro, por ser mole, né? Ele ocupa mais, ele tem mais volume, onde você tem a largura maior, de certa forma, né? É só uma analogia, tá? Então, onde é mais largo, você tem um desenvolvimento maior e você tem a predominância da ação daquela pessoa. Então, putz, eu falei demais, né? E não respondi a tua pergunta. A modificação, ela traz resultados, isso faz a pessoa se modificar de alguma forma, né, em questões de comportamento, atitude? Sim, faz ficar diferente, faz ficar muito diferente. Então, quando você pega alguém, por exemplo, que colocou peito, tirou peito, colocou uma prótese ou qualquer coisa do tipo, ela está evidenciando uma parte do corpo. O fato de estar evidenciando essa parte do corpo traz uma certa energia para aquela parte, sim, porque o organismo, apesar de encontrar algo estranho ali, né, algo que é artificial, né, ele entende que tem que trabalhar alguma coisa ali e vai levar mais energia para aquela parte. Se depois vai dar problema na cirurgia ou não, aí é outra história. Quando eu fiz essa cirurgia, o médico falou: olha, você precisa de 30 a 45 dias para voltar a comer sólido, né? Por quê? Porque é, é, eles quebraram aqui, né, na mandíbula, eles quebraram a mandíbula aqui e meteram um pino para trazê-la para frente. Quebraram tudo aqui em cima para poder alinhar os dentes, né? Então imagina que minha mordida era aqui. Para que a mordida fosse aqui, eu tenho todo esse espaço do dente que ele precisou ser organizado e preenchido para que ficasse certinho, né? Então, foi um quebra-quebra do cacete, quer dizer, desculpa, foi um, né, um Aqui tá tudo negócio. certo, não tem problema. Minha esposa fala homem de ferro porque tem pino, tem parafuso para tudo que é canto. E o que acontece é que depois de 15 dias, eu estava comendo torresmo, né? E torresmo todo mundo sabe que é durinho, né? Eu mandei uma mensagem pro. Cara, eu fiz dieta líquida, né, cara? Dieta líquida. Eu tô gordo. Você tem noção? Dieta líquida. O que é uma Tenho. dieta líquida para alguém que come pra caramba? Né? Eu sonhava com comida, cara. Eu sonhava que estava comendo cachorro quente. Você não tá entendendo, né? Era uma Na primeira semana. necessidade, né? Meu, puta vida. Aí gente, eu não dormia à noite por fome, né? Aí passou com 12, 13 dias, né? Eu pedi para a Patrícia, ela fez uma cumbuquinha, né, de arroz com peixe em cima, tudo, e eu comendo aqui, então comia, babava, porque não tinha, você perde a sensibilidade, né? Então, eu não podia mastigar, então o que que eu fazia? Eu pressionava com a língua no céu da boca e engolia. Quando eu comi aquela cumbuquinha de arroz com peixe, eu dormi à noite. Eu falei, não quero mais saber, eu vou comer e dane-se o mundo, né? Esse negócio de que não pode comer, beleza. Mandei mensagem pro Fábio também, que também chamava Fábio, o ortodontista, né? Cara maravilhoso. Eu falei, ô Fabão, você se importa se eu comer torresmo?
Ele levou mais de 5 minutos para responder. Eu já estava comendo, né? Ele levou uns 15 minutos para responder. E quando ele respondeu, eu já tinha comido, né? É, Aí, quando ele respondeu, ele falou, não pode deixar para depois. Eu falei, agora já foi. Quando eu falei, agora já foi, ele falou, espero que não tenha tirado nada do lugar. Aí eu parei, eu falei, opa, né? Será que... Beleza. Com 20 dias, eu estava comendo normal, porque já tinha comido torresmo, então dane-se o mundo, né? De Uhum. repente eu mastigo um parafusinho. Eu pego aquele parafusinho, ponho na palma da mão e falo, Fabão, isso aqui é da cirurgia. Ele vai fazer, tirar uma chapa, né? Uma Panorâmica. panorâmica, isso. Vai tirar a panorâmica e vai lá no doutor Ubirajara agora, né? Na hora que eu chego lá no Ubirajara, ele olha assim e fala, Fábio, o teu lado esquerdo aqui, ó, tá tudo solto. O osso todo, né? A primeira pergunta foi, faz 20 dias que você fez a cirurgia. O que que você fez? Eu olhei para a cara dele, assim, com aquela cara de ferrou, né? Falei, por quê? Tá tudo muito estragado? Ele falou, não, o teu osso já grudou, né? Isso nunca acontece assim. O teu osso já está grudado e teve uma parte que expulsou os pinos. Então você viu um parafuso, eu tenho a hastezinha mais o outro parafuso todo solto. Eu vou ter que abrir tua boca para tirar, né? Você vai ter que voltar aqui depois para abrir tua boca e tirar. Eu falei, mas como assim já juntou? Ele já juntou. Então, vamos pensar no organismo, né? Então, o organismo era assim, gerou né, foi gerada uma necessidade inconsciente para que eu procurasse um médico, alguma coisa, porque eu tenho isso desde pequeno. Por que que eu fui fazer isso com 38 anos de idade, né? Então, ou sei lá quanto, acho que era 38, é isso mesmo. Para ficar desse jeito, né? Foi uma necessidade do organismo que encontrou uma ferramenta e um caminho para eu seguir. Ele gerou um desejo interno e eu fui buscar isso com esse desejo interno. Aí veio a cirurgia. Com 15 dias, isso já estava colado. Com 20 dias, tudo aquilo que era. Tudo não, porque tem parte aqui que ficou com os pinos, né? Mas os pinos que estavam aqui não eram mais necessários e ele jogou para fora, tipo, não quero essa coisa estranha no meu organismo. Então, sai fora. Então, o resultado dessa cirurgia foi um resultado positivo para o organismo interno, tá? É como se o seu Então, corpo estivesse já pronto para receber esse procedimento. exatamente, E aí ele exatamente. É, colaborou para que a sua recuperação fosse perfeito, rápida. perfeito. E é por isso que a gente tem procedimentos estéticos que dão certo e que não dão certo, né? Você estava pronto para aquilo ou você não estava pronto para aquilo? Isso é muito louco, cara, entender o processo do teu organismo, né? Sim. Você, por exemplo, com a bariátrica, pode me falar a mesma coisa. Então, Sim. assim, como é que eu sei se o teu corpo queria ou não queria? Se sobrou pelanca para você tirar depois e precisou fazer uma cirurgia, porque tem gente, eu tenho um amigo, né? O Arthur, ele fala, tem um filme do Adam Sandler, né, que ele engorda pra caramba, depois ele emagrece, ele fica brincando com a pele da barriga, né, jogando para baixo, para cima, aquela coisa, né? Ele falou: "Não, eu tinha aquilo", e ele ficava brincando com a gente. Então eu fui fazer a cirurgia para tirar aquilo. O, a mulher engravida de trigêmeos, quadrigêmeos, fica com a barriga desse tamanho, né? A pele estica e depois ela encolhe porque ela entende que não vai precisar esticar de novo e o corpo ele é preguiçoso. Você vai precisar de mais energia para manter aquilo esticado do que energia para gerar aquilo esticando de novo. Então, se a pelanca fica no corpo, é porque veja, aquilo foi traumático para o teu corpo, né? Ó, deu um negocinho aí de novo. Tá me ouvindo? Voltou? Tô.
Deu uma Então, pequena assim, cortadinha, mas deu pra se a ver. pelanca fica, tá? Se a pelanca fica, é porque o teu corpo sofreu um trauma e ele está precisando consumir a energia que ele tinha guardado, mas ele vai repor. Em algum momento ele vai repor, né? Agora, se a pele voltou junto com o emagrecimento, é porque o teu corpo entendeu o processo e ele não vai precisar engordar tudo aquilo de novo. Então, era necessário passar por aquilo para que houvesse a reestruturação daquele ser. Porque você se torna outra pessoa. É nítido. Para mim é nítido e para minha esposa também, fala aí, né? Ela está falando aqui que ela que sabe o quanto ela sofreu com a minha transformação, né? Eu acredito. Ela falou que casou com um cara e tem outro agora, né? Bom, como Espero que manteve o seja uma melhor casamento, é versão, porque... né? eu acredito que seja, porque manteve o casamento, né? Estamos aqui ainda. Sim, então deu Porque se certo. não fosse bom, deu certo. Se não fosse bom, ela já tinha me chutado. Você não viu o tamanho da bunda dela, que ela com certeza teria me chutado. É, Então, é, é mais ou menos. Agora eu respondi a tua pergunta, né? sim. E é muito Mas interessante teve. a gente Pode falar. é muito interessante porque realmente eu senti essa mudança que em 2019, quando a gente se conheceu pessoalmente, eu fiz o curso com você e tudo mais, eu estava para fazer a bariátrica, né? Faltava acho que umas 2 ou 3 semanas para eu ir para a cirurgia e era algo que estava assim Verdade. gritante no meu corpo, assim, Paula, pelo amor de Deus, você precisa fazer alguma coisa para emagrecer, além do que você já faz e não consegue. E é por isso que eu consegui fazer, fui fazer o procedimento. E quando você me falou assim, o quanto você quer continuar recebendo o colo, a proteção, porque o teu corpo ele é todo gordinho, né? Na verdade não é todo gordinho, ele é todo gordo mesmo, todo obeso, cheio de tudo, né? E o quanto você precisa receber, né? E Seja o quanto gentil, ele falta. era gordinho, é uma necessidade do organismo, né? Então, Sim, não é que era obeso como algo é, é, pouco saudável e ruim. Veja, é uma necessidade absurda de sobrevivência, né? Então, em algum momento vai faltar e eu preciso disso aqui, né? sim. Então, é nesse sentido, é nesse sentido. Tanto é que quando eu fiz a cirurgia, a minha recuperação, eu percebi que minha recuperação foi muito rápida. Dentro de tudo que eu lia, de tudo que eu ouvia, de todas as pessoas que eu escutei. Assim, nossa, você vai sofrer muito fazendo isso, você vai sofrer muito esperando chegar no momento da comida sólida, fazendo dieta líquida. E para mim foi tão gratificante, foi tão gostoso passar por esse momento. Eu era tão feliz, Fábio, pegando aqueles copinhos de café de 50 ml, tomando o caldinho da sopa, que era só a água da sopa temperada, e ficando satisfeita com isso a cada refeição. Foi tão maravilhoso para mim Porque passar por esse é que era a processo. cada 20 minutos, né? Era a cada 20 20 minutos, minutos, não meia era isso? hora, por aí, isso. Mas, nossa, valia tanto a pena que hoje eu percebo tudo que você fala, tudo que você me explicou na época e tudo que a gente, né, vai estudando depois, do quanto realmente, quando tá na hora, o corpo contribui, porque, né, esse braço aqui já não tá mais com aquela pele aqui e, graças, né, não precisei fazer nenhum procedimento por enquanto, não tem necessidade, né, não vejo nesse momento, mas o quanto que o corpo também estava apto para receber essa cirurgia, né, essa Exato, interferência. exato. E é exatamente esse o ponto. Quando a gente vai, por exemplo, quando a gente vai pesquisar estatística, né? 73% das pessoas que fazem bariátrica, elas voltam a engordar, Sim. né? 73% voltam a engordar. É, isso, pensa, complicado, né? Porque de todas as pessoas que procuram, a cada 100 pessoas, 73 não estão preparadas para isso.
E falam muito, né? A gente tem que operar a cabeça e não o corpo. Mas às vezes a gente tem que operar o É, corpo e a cabeça exato. junto, né? Porque senão também não adianta É nada. verdade. E aí que tá, né? É impressionante você ver o processo de cada um, porque o Arthur, que foi esse que estava com a pele lá na barriguinha, né? Ele engordou de novo um pouquinho, não do jeito que ele era antes, né? Houve uma diminuição boa, ele perdeu é, uma boa quantidade de gordura ali no meio, né? Então ele está numa fase intermediária, mas está longe de estar como ele era antes, né? Sim. E deixa eu te fazer uma pergunta. Sobre análise de tudo que você estuda, você percebe tendências de transtornos mentais diante da fisionomia, do corpo da pessoa? Eu não consigo, como é que eu posso te dizer? Eu consigo saber que existe algo a ser trabalhado. O que é que tem que ser trabalhado, eu não posso eu não consigo definir ali, tá? Mas eu trabalhei durante 2 anos na saúde mental aqui de Santo André, né? Na, no CAPS aqui de Santo André, que era a porta de entrada, e eu andava na rua, né, e falava, olha, esse aqui, aquele ali, tá olhando para o rosto das pessoas, né? Ó, isso aqui tem uma tendência, aquele ali tem uma tendência. Quando eu chegava no CAPS, depois, eu saía no almoço, né? Na hora que eu voltava no almoço, eu olhava para aquelas pessoas que eu tinha visto na rua, elas estavam indo para lá, né? Para passar com um psiquiatra, para passar no psicólogo, para fazer o tratamento. Então, eu consigo saber que existe algo a ser trabalhado. O que vai ser trabalhado, aí é outra história, né? Uhum. Aí é outra pegada. Aí precisa sentar na frente do profissional mesmo e conversar com ele. Mas o que Sim. que acontece? A gente tem o neocórtex da gente, é a única parte do cérebro que ela é dividida, tá? Que ela tem os dois hemisférios. Do sistema límbico para baixo é tudo junto, tá? O funcionamento do lado direito e esquerdo do cérebro, ele, ele define também o desenvolvimento do lado direito e esquerdo do corpo, tá? Quando a assimetria ela é porque todo o rosto de todo mundo é assimétrico, tá? Então, gente, isso é comum, isso é padrão, isso é normal, né? Então, não saiam julgando as pessoas indiscriminadamente, porque não funciona, não é assim. Mas quando você vê assimetria dos dois lados, eu tenho assimetria, eu não tenho necessidade de tratamento com remédio, né? Mas eu tenho assimetria. Assim como você tem assimetria e como muita gente aqui tem assimetria. Mas dependendo do ambiente que você cresceu e do que você gerou, essa assimetria ela pode indicar uma possível necessidade de tratamento, vamos colocar assim, tá? Uhum. Existem alguns autores que falam que dá para encontrar, como é que chama? Bipolaridade e outras coisas em traços do rosto. Mas, como é que eu posso dizer? Ah, é complicado, por exemplo, eu sair por aí julgando as pessoas, porque não tem como, É como se né? a gente colocasse É em a tua caixinhas, né? necessidade. É o teu organismo. Então, de repente, você se sente. Para eu falar pô, eu vejo bipolaridade no teu rosto, cara, eu tenho que ser estupidamente melhor do que eu sou. E eu não cheguei nesse ponto, né? Se tem autores que chegam nesse nível, ok, pô, parabéns para eles, mas eu não consegui chegar nisso. Tem um livro, eu tenho ele aqui,
né? Esse livro aqui, né? Tá na cara, né? Ele fala que dá para você saber se a pessoa vai ser homossexual, se não vai, como é que não vai. Cara, eu acho que isso é tão pessoal, né? Particular de cada vivência, né? Não, e não é só isso. As pessoas, vamos pensar no seguinte: existem necessidades, o teu corpo se desenvolve a partir dessas necessidades. Tem coisas que são naturais e coisas que podem ser escolhidas por você, né? A sexualidade é uma das que podem ser escolhidas por você, né? Então, você nasceu num corpo masculino ou num corpo feminino, essa é a tua natureza. O como você vai trabalhar isso depois e o que você vai escolher para a tua vida, cara, é outra história e é uma coisa tua. Não, eu vi Vai de uma vez orientação uma pessoa que sexual, né? não, vai de orientação pessoal, porque Sim. quando a gente fala de sexualidade, a gente está falando de prazer, e o como você escolhe receber o prazer, aí é outra história, né? Porque, vamos pensar assim, para o obeso, né, para o gordinho, para a pessoa que tem um corpo cheio, o prazer dela está na alimentação, está na comida, tá no botar alguma coisa na boca e sentir o prazer ali. Não necessariamente no sexo é, é, com o falo, por exemplo, tá? Uhum. O sexo fálico. Mas todo tipo de prazer. Quando eu vou receber uma massagem, cara, eu gemo de prazer porque aquilo é gostoso, aquilo e não é uma relação fálica, né? É só receber uma massagem. Ah, quando você come alguma coisa, quando você está assistindo um programa e aquilo te traz um prazer, são coisas completamente diferentes, né? Então, se você resumir aos genitais só, né? É uma coisa muito superficial, é uma coisa muito pequena, né? Não então, o que a pessoa escolhe fazer da vida dela depois é com ela. E outra, você já viu aquela frase, gente feliz não enche o saco de ninguém? Cara, é básico, né? Então, se a pessoa está feliz com as escolhas que ela fez, inclusive o corpo dela vai estar saudável com relação a isso, né? Tem gente que bebe a vida inteira, com 95, 100 anos, está bebendo e está tudo bem. Tem gente que está fumando e está tudo bem. Tem gente que não fuma e tem enfisema pulmonar, né? Então, é interessante ver o desenvolvimento do processo em cada pessoa. Pessoas felizes vivem mais com mais saúde. Pessoas que têm traumas, todo mundo tem trauma, mas como é que eu lido com meus traumas, né? Pessoas que, de certa forma, são mais negativas, estão mais tristes, a tendência a desenvolver uma doença é bem maior, né? E aí é pessoal, é de cada um. Sim, Né? perfeito. Que E mais? tem várias Nossa, já deu perguntas uma na minha hora. mente. Nossa, é porque sinal que tá muito bom, né? Se alguém tiver alguma pergunta, pessoal, por favor, façam, tá? Porque assim, na minha mente tem várias perguntas, mas eu não sei o que vocês querem saber também. Então, fiquem à vontade, a gente vai respondendo. A gente não, né? O Fábio vai respondendo, com certeza, porque eu espero pelo menos, né? Porque esse momento é muito bom. E enquanto, né, estão pensando nas perguntas, você falando muito sobre como a gente enxerga e como a gente lida com as questões da vida, como a tristeza, alegria, como a gente lida com cada questão, com cada trauma. A gente consegue observar na fisionomia, pelo menos do rosto, como que a pessoa lida com tudo isso?
não na questão do julgamento, mas na questão da característica daquilo que a pessoa passa, né? Ou seja, no formato do rosto, um olho mais para baixo, ou existe essa análise? Então, o teu rosto, quando as pessoas dizem, né, que a gente nasce sem manual de usuário, eu falo que não, né? Porque o teu rosto é o teu livro aberto, é um manual que está aí me falando de tudo aquilo que você gosta e como você reage ao ambiente que você está inserido. Então, eu posso antever, né, uma possível reação sua se eu te colocar em uma determinada função, tá? Então, a, a ideia qual é, né? Eu divido de novo, eu divido o rosto em três partes. Eu tenho mental, sentimental e ação. Se, que é o meu caso, você é mais sentimental, né? É, tudo aquilo que você recebe do ambiente acaba sendo sentimental. Quando, deixa eu achar a foto aqui do menino de novo. Cadê? Deixa eu abrir tanta coisa aqui. Tá aqui, né? Quando eu coloco esse rostinho aqui, né? Eu tenho aqui mental, sentimental e ação. Eu tenho um afundamento aqui no sentimental. Eu não estou olhando esse rosto de frente, eu não sei qual é o mais largo. Mas o fato dele ser afundado aqui no meio, né? Eu estou vendo uma pessoa que é de extrema ação, né? E por conta do formato do nariz e o queixo aqui para frente, eu sei que ele é um cara competitivo, né? Eu sei que ele é um cara competitivo, ele tem tanto o mental quanto a parte de ação proeminentes, e eu sei que ele é um cara competitivo. Então, se eu colocar ele num ambiente onde não existe competição, ele vai se sentir triste, ele vai se sentir, né? Porque não é a natureza dele. Então, a natureza dele, ele vai procurar algo que possa satisfazer as vontades dele. Já quando você coloca, cadê esse cara aqui num ambiente de competição, olha como o queixo dele é mais recuado, né? Ele não tem necessidade nenhuma de competir. Até pelo nariz, que ele é curvo para dentro, né? Então, se o nariz ele é curvo para fora, também tem necessidade de competição. Se o nariz é muito grande, eu tenho necessidade de aparecer, né? O nariz é pequeno para esse formato de rosto, então não tem necessidade nenhuma de aparecer. Se eu coloco esse cara em evidência, por conta dessa parte aqui ser mais estreita, né? Porque ela é mais estreita. Olha como aqui é mais largo, sobra, né? E como em cima é mais largo, também sobra, né? Se eu colocar ele em evidência, cara, ele surta, ele não vai conseguir lidar com a coisa. Ele tem que aprender, né? Então a gente consegue antever padrões de comportamento dependendo da situação que você coloca a pessoa. É, bom, eu sou tímido. Eu pareço tímido? Não pareço tímido. Por que eu não pareço tímido? Porque a timidez fez com que eu perdesse várias situações onde eu tive que aprender a trabalhar ela para poder vencer em alguns processos, né? Então, eu estou aqui. Por isso que eu estou falando mais do que o Homem da Cobra, né? É Mas eu posso referência dizer que para eu quem é mais também sou. antigo, tá? Você Eu também também? sou bem Mas você tímida, está falando sabe? bem menos. É porque não me deram oportunidade de falar. Brincadeira. É porque hoje, né, Tá a certo. estrela do momento é você. Então, é justamente para quem está aqui, para mim também, compreender toda esse vasto conhecimento, né? Porque isso é extremamente importante. Então, no momento que eu falo, eu tô assim, ó, meu estômago tá desse jeito aqui, eu tô falando e pensando muito, né, antes de falar cada coisa, porque não tem como. Mas é muito interessante tudo isso. E tem a Cláudia.
Cláudia Silva, ela falou assim, sobre excesso de peso. A pessoa faz dieta, fica sem comer e não consegue emagrecer. O que seria? Cara, o corpo está retendo essa. É aí que tá. A gente precisa ver, né, o tipo de corpo que você tem, né? Então vamos voltar aqui, né? Porque o teu excesso de peso, ele pode estar ligado a um corpo de alguém que tem uma gordura mais mole e pode estar ligado a uma pessoa que tem uma gordura mais dura, tá? Então, essa coisa da gordura mais mole, da gordura mais dura, me traz entendimentos diferentes do teu físico, né? Se você vai fazer academia e você... Academia não, você está falando que só fez a dieta, né? E você não emagrece, é porque não existe necessidade daquele corpo de perder aquele peso, né? Agora, se a tua gordura for uma gordura mole, né, que é o caso, né, desse aqui, se você tem uma gordura mole e você gera necessidade interna de movimento e você se torna uma pessoa mais ativa, porque quem tem essa gordura mole é mais passivo, né? E não quer fazer nada, porque tem pouca energia no corpo, né? Se você gera necessidade interna de energia e movimento, você perde peso, né? Já se você tem aquela gordura dura, né? Aquela gordura dura serve para te conter no meio no qual você está. Então você já tem excesso de energia, mas você criou uma forma de se conter, porque toda vez que você se mostra ou se espalha, vem alguém e te dá uma muqueta na orelha, te dá um tapa na testa, né? Tipo, pedala, né? Então, tá mais nesse sentido. Então, é aí que entra a terapia, né? Porque a terapia liberta, né? E a Você gente entende o seu processo e de entender o teu processo, você emagrece. Sem ter que fazer dieta, que é a melhor parte, né? É sim. só entender o processo, né? Mesmo porque a gente está se protegendo Que do que mais? quantidade de gordura Exato. abriu. Voltamos, voltamos. Foi muita emoção do meu celular, eu acho que ele não aguentou e travou. Que sacanagem, né? Pois é. Mas tinham perguntado ali sobre boca pequena, né? Se é uma pessoa que tem dificuldade de falar. Veja, a dificuldade no falar, ela está na mandíbula estreita, né? Porque aí falta energia para eu poder expressar, tá? O que acontece é que, assim, quando a boca é pequena, as palavras elas são mais diretas e objetivas. Não tem história para contar. Agora, quando a boca é grande, é aquela pessoa que você precisa segurar o cotovelo para a pessoa falar, né? Agora, uma pergunta. Você conseguiu salvar a live? Eu espero que sim. Você... Ai, gente, tem que estar lá. A gente falou de tanta coisa legal. Tava Foi tão... maravilhoso. Só que eu acho que eu consegui, mas eu vou dar uma olhada depois quando. Será que pela internet, pelo Eu computador eu tô... consigo ver? Olha, eu tô aqui no computador e não aparece ela aqui no teu perfil, não. Que pena, cara. A gente A gente falou vai ter que tanta fazer de coisa novo. legal. Ah, que, que chato. Mano, tava tão legal. Eu já tava assim, putz, vou pegar ela, vou botar no YouTube, porque ficou muito bacana. Ficou incrível, mas eu não sei como que eu Nunca consigo. sai igual, cara. Nunca sai igual, Eu sei. né? Bom, mas é isso, né? É isso. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, agora fiquem à vontade. Mas a live não vai ser salva, porque não pode, né? Porque meu celular deu piripaque, ele ficou muito emocionado e não foi pra terapia essa semana, por isso que ele ficou assim desse jeito. Bom, vamos fazer assim, a gente bota aí mais 10 minutinhos, são 7h23.
7h33, 7h35 a gente encerra. Né? Quem Tá, tiver alguma pergunta, quem quiser fazer alguma pergunta, pode perguntar. Né? Ai, que pena. eu vou tentar olhar aqui do que Acho que temos. a Joy está perguntando, né? Está aberto para mais perguntas? Pode perguntar. Seria o caso de ver no seu celular, depois se não ficou gravado, né? O olho Sim, é pelo pequeno, computador eu não consigo acessar. Maria Todinho, olha, Maria Todinho. O olho, então, é aquilo que eu estava explicando, né? O olho, ele fala da nossa necessidade de enxergar o mundo, né? Então, quanto mais aberto o olho, maior a necessidade que a gente tem de enxergar as coisas, mais curioso a gente é. Quanto menor o olho, mais focado a gente é dentro daquilo que a gente faz, né? Então a gente tem, por exemplo, aí você fala, pô, então todo japonês é focado, todo chinês, todo oriental é focado. A gente sabe que eles funcionam e trabalham bem melhores do que a gente, né? Existe um foco maior. Agora, se a gente for observar aqui, ó, né? Olha aqui, né? Eu tenho um oriental com o olho bastante aberto. Então, dentro da etnia, existe uma necessidade maior de enxergar processo. Agora, aqui eu tenho dois ocidentais com olho bem pequenininho, né? Então, dentro, né, do que eles, da necessidade deles, eles são mais focados e são bem menos curiosos e até um pouco mais ousados do que essas duas aqui, né? Então tá tudo dentro do processo. Agora, se quiserem saber melhor a coisa, de novo, né? Curso aberto aí no final do mês, 4 dias, você fez só 2 dias, né? São Foi. 4 dias que, olha, intensos, né? Bem Perfeito. intensos. Tem aquelas pessoas, sabe, que já tem aquele olhar de desconfiado, sabe? Que parece um olho de gatinho, assim, aquele olhar assim, mais tipo. Então, Estou vamos pensar generalizando? no olho da raposa, né? A raposa é aquela que tem o olho pequenininho, fininho, né? Ele é na diagonal, parece uma amêndoa, né? Mas eu estou falando da raposa. A raposa, ela parece que está sorrindo, a hora que você percebe, ela te enganou e foi para cima. Mas é, quando eu tenho o canto do olho para cima, né? Eu estou falando de pessoas que tudo que enxergam, elas enxergam com positividade, né? Então, dificilmente elas veem algo como negativo. Ah, caramba, você caiu e perdeu, você teve um acidente e perdeu as duas pernas, né? Tem- Cara, eu perdi as pernas, eu tenho braço e cabeça ainda, estou funcionando, as pernas estão, né? Tá tudo bem. Subo no meu skatezinho e me locomovo para ir para onde eu quiser, entendeu? Então, para essas pessoas não tem negatividade, né? É Uhum, mais ou menos nesse sentido. Tá? certo. Em Ó, compensação, quando você pega alguém que tem o cantinho do olho para baixo, cadê aqui, né? Você tem o cantinho do olho para baixo, são pessoas que nada dá certo, tudo pode dar errado, né? Eu coloco que são pessoas mais realistas dentro do processo, né? E se você olhar para mim, olha o cantinho aqui mais para baixo, né? Então, se eu traçar uma linha reta aqui, é o cantinho mais para baixo. E eu falo muito para minha esposa, eu só acredito nas coisas depois que elas acontecem. Não vem com previsões mirabolantes, porque, meu, eu já acreditei em previsões e, meu, não rolou. Então, é o São Tomé. o que é fato, e é por isso que eu faço as coisas. O meu material é desenvolvido nesse sentido, né? É, eu vi funcionando na prática, está no meu material. O que eu vi, o que é só teoria, eu aviso, ó, aqui é para a gente sonhar, para a gente teorizar, né? Para a gente Uhum, teorizar. A prática funciona dessa forma.
Então, até aqui Certo. você pode acreditar. Olha que você lembra disso, não lembra que eu falei, né? Olha, até aqui a gente vai bem, daqui para frente é para a gente pesquisar, né? Que é a parte Sim, dos palácios no rosto, né? me lembro. E tem uma pergunta aqui para cima. Braços e pernas normais, abdômen mais proeminente, mais pançudo. Qual característica não estou conseguindo ver em mim? Cara, o que que você quer empurrar com a barriga que você não resolve de uma vez, né? Tchips, né? O que que você está empurrando com a barriga? Já que está te incomodando, o que que você está empurrando com a barriga que você não resolve de uma vez? Isso pega para E a todo partir do mundo. momento que começar a resolver, que começar a lidar com as coisas que tem que enfrentar, automaticamente vai conseguindo neutralizar isso. As pessoas que têm barriga para frente, elas fazem mais para os outros do que para si mesmos. E às vezes elas se colocam em outra posição, né? Então fazer para os outros é mais importante do que para mim. Quando chega para eu fazer para mim, eu estou cansado, eu não estou afim. Ou envolve decisões que pode magoar outras pessoas, eu deixo para depois, entende? Então, quando aquelas pessoas não estiverem presentes ou, enfim, né? Aí vai de cada um. Por isso que a terapia é legal, né? Sim. Ó, tem mais algumas perguntas aqui do Rui Paf. Lóbulo da orelha direita com uma falta de carne e Então, depois a pálpebra. o lóbulo ele é interessante porque no Oriente ele representa a espiritualidade e no Ocidente ele representa a materialidade. De qualquer forma, como a gente está no plano físico, né? Seja materialidade ou seja espiritualidade, se é um lóbulo seco, não tem carne, né? É porque eu estou trazendo para um lado mais realista, certo? Porque tudo que tem mais carninha fala de sentimentalismo e tudo aquilo que é mais secão fala de metodologia, né? Então, para eu obter a espiritualidade ou a materialidade, eu estou agindo de maneira mais seca, né? Porque a orelha a gente também divide em três partes, né? Então, o que eu ouço vai para minha mente, vem para o meu sentimento, ou eu vou ouvir e querer agir, né? E aí a gente faz isso a gente vê o tipo de abertura que a gente tem aqui na orelha, né? No curso a gente vê com detalhe. Nem queria falar disso, mas tem detalhe no Mas já curso, falando. né? Sim. Ah, já que você está falando de curso, depois eu vou falar do meu, tá? Olha o Tiagão aí, foi aluno meu no MBA, né? Então, eu dou aula em pós-graduação de recrutamento e seleção e eu ensino isso em algumas faculdades de recrutamento e seleção, em alguns cursos. Cara, imagina que você pode aprender isso para recrutar pessoas, né? Para selecionar pessoas. Você vai selecionar a pessoa certa para o lugar certo. Se ela não serve para o cargo, você já vê ali que não serve, né? É outra pegada. É bem legal. Aí junta esse conhecimento de recrutamento, para recrutamento, mas com conhecimento de personalidade, de pragmático, idealista, as programações mentais que a pessoa pode herdar, né, de acordo com a sua ordem de nascimento, nossa, é uma explosão de cabeça ali, ó, que se Não, une com tudo. certeza. Com certeza. Né? Na hora de selecionar uma pessoa, você só vai selecionar a pessoa errada se você quiser sacanear a empresa, né? Sim, não vamos nem dar essa opção. Tem uma pessoa que perguntou aqui também Hum. sobre. Peraí. E quem tem pálpebras caídas do lado direito, e depois também o que diz de olhos caídos. Eu Então, o olho acredito que caído, eu acredito que seja o olho com o cantinho para baixo, que é aquilo que eu já falei, né? De ser uma pessoa mais realista, no sentido de só acredita nas coisas bem. Agora, quando a gente está cansado, quando a gente está com bastante sono, que a nossa energia
ela foi, né? E a gente ainda está acordado, cara, nossa pálpebra fica mole, ela fica meio caidona, né? Ela fica parecendo aquele olho de peixe morto, assim, né? Aquela coisa meio caidona. Se você tem isso em um dos lados do rosto, né? O lado direito eu considero o lado feminino, o lado esquerdo eu considero o lado masculino. Se você for pegar os livros de morfopsicologia, se você for pegar os livros do Reich, eles vão falar o contrário, né? Mas aí eu trabalho com a minha prática dentro de consultório, né? Aí você precisa observar o que é que funciona para você, tá? É, a dificuldade em enxergar o que as mulheres falam ou o que as mulheres fazem podem fazer o teu lado direito estar mais caidinho. A dificuldade em enxergar o que os homens fazem pode fazer o lado esquerdo estar mais caidinho. Você pode ter menos energia para questões femininas ou para questões masculinas, né? É aí, de novo, que entra a terapia e que a gente pode trabalhar nesse processo, né? Ah, tem como reverter tudo, tudo, absolutamente tudo tem como reverter. De novo, estava vendo uma outra pesquisa científica essa semana, onde eles conseguiram criar um embrião de uma célula sem usar fertilização. Então, eles regrediram aquela célula até célula-tronco para gerar o embrião, para poder gerar. Na verdade, a pesquisa está ligada ao desenvolvimento de órgãos para substituição, né? Então, se a célula-tronco ela pode ser masculina e feminina, eu posso gerar um embrião e um novo ser, né? Isso quer dizer que tudo no teu corpo pode mudar, né? E para quem tem mais de um ano de vida, você não tem mais nenhuma célula dentro do seu corpo do momento da tua concepção, do momento do teu nascimento, né? Porque tudo se renova, tudo se troca, né? Então, enfim, dá para recuperar qualquer coisa. É a gente que não tem competência para fazer a coisa funcionar direito, né? É isso. E às vezes a gente não tá nem no momento de olhar, né? A gente acha que nem precisa, que nem quer, que não tem nada. É o outro sempre. Por isso que a terapia, o processo de autoconhecimento, esses conhecimentos que você promove nos seus cursos, é extremamente importante para a gente perceber que nós não precisamos ser a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, vou ficar assim, vou morrer assim e pronto. Né? A gente está em eterna mudança, a gente pode ser diferente a cada dia, mas a gente também tem que se permitir. Na verdade, a gente tem que entender o processo e tomar uma atitude, né? Sim, O tomar atitude, é a necessidade, de novo, se a gente se desenvolve pela necessidade de sobrevivência dentro do ambiente que a gente está, a mudança de atitude ela tem que vir dessa necessidade. Se ela veio dessa necessidade, o teu corpo muda, né? Então, vamos supor que você tenha nascido com um corpo magro e você não consegue engordar. Se você criar uma necessidade ambiental, você pode ficar com o corpo assim, com o corpo assim, o corpo aqui. É você que cria a necessidade, né? Então, qual é a tua necessidade de sobrevivência? O ambiente que você está inserido exige o que de você? É aí que o teu corpo se desenvolve, né? sim. A Maria Todinho perguntando aqui, né? E a mulher que tem cintura fina? Não é mulher ou homem, né? É, eu tenho o quadril e a cintura, né? Eu tenho o final da lombar ali. Como é que é o meu jogo de cintura, né? Eu consigo me desvencilhar das coisas? Eu tenho energia para ir atrás daquilo que eu quero, né? Então, eu posso ter uma cintura larga, uma cintura estreita e um quadril largo, uma cintura larga e um quadril estreito. Tudo depende da disposição que eu tenho para fazer o que tem que ser feito, né? O grosso ou fino me traz informações? Traz, mas eu preciso
de verdade, olhar para o corpo para entender um processo, né? E o que a gente faz no curso, na época que eu dei o curso para você, eu só dava curso de rosto, né? Sim. Então, depois de ter estudado o Reich, depois de ter estudado bioenergética, ter estudado mais da Cristina Cairo, mais do Val Capelli e do Gasparetto, então eu juntei tudo isso no corpo porque eu preciso olhar proporções. Como é que o teu corpo se desenvolveu, né? Dizem, né, que o obeso tem necessidade de proteção, tem necessidade de manter energia por conta de uma falta que ele pode ter tido na infância, né? Então tá ali guardando para você. E que o magro, exatamente pelo contrário, ele tem dificuldade em guardar, ele tem dificuldade em reter, ele tem dificuldade em aparecer. Mas eu só vou entender o processo de cada um dos dois sentando e conversando com eles. Porque isso nem é positivo, na minha visão, nem é negativo. Porque não estou falando de mim, eu estou falando de um terceiro. Eu preciso saber desse terceiro, né, se ele tem alguma angústia em ser gordinho ou em ser magrinho, né? Porque aí entram as angústias de cada um. É positivo ser gordinho? É positivo ser magrinho? Cara, para mim tudo é positivo. E tudo é negativo. E tudo é neutro. Depende do que você está sentindo. Se você é feliz do jeito que você é o que importa. Porque é isso que importa, né? Se a tua felicidade está no consciente, o teu corpo está me mostrando aonde você é infeliz. E é isso que eu ensino, a entender processo, né? Perfeito. É isso. Muito obrigada, Fábio. A Paula falando aqui que tem o olho direito, a pálpebra caída, que incomoda muito, né? Então, Paula, trabalha teu link com a tua mãe, trabalha teu link com o teu feminino, né? Procura um terapeuta que vai trabalhar a tua visão, a tua visão com o feminino, que de repente isso melhora. Você acaba tendo mais energia. Provavelmente as mulheres te sugam um pouquinho mais. E quando, ó, ela colocou aqui, coloca o alongamento de cílios para disfarçar. Quando eu boto alongamento de cílio, eu estou querendo afastar as pessoas de mim. O pelo vem para proteger. Então, o pelo longo, no caso dos cílios, ele vai afastar as pessoas. Então, olha o teu inconsciente, né? Que para disfarçar algo que é da tua natureza e que ninguém se incomoda mais você, né? Você acaba querendo afastar as pessoas de ti. Olha o processo como ele é maluco. Mas é isso. Certo, Paulo? Maravilha. Muito obrigada. Muito Imagina. obrigada mesmo. Muito obrigada a todo mundo que participou, que perguntou. Foi uma honra estar aqui com Foi um prazer você todo esse enorme. tempo. Eu agradeço demais. Para quem não Olha, me minha, conhece também, né, vai me seguindo, a gente vai conversando. E é isso, eu estou extremamente à disposição. E, Fábio, eu não tenho nem palavras para te agradecer. O quanto foi muito importante eu te ouvir todo esse tempo, ter todo esse conhecimento, ver o quanto que o tempo foi bom para nós no nosso autodesenvolvimento, no desenvolvimento do nosso trabalho, é, né? Porque é sinal que nós estamos rumo à evolução, à nossa evolução pessoal, interpessoal e tudo mais. Então, muito obrigada e parabéns por e tudo vamos isso. fazer o seguinte, vê se está salva, né? A outra, por Sim, favor. E se não rolou, a gente faz outra um outro dia, mas nunca é igual, né? Nunca é eu igual. sei. Mas com certeza terão outras oportunidades, mas se Deus quiser, eu vou conseguir ver se essa live ficou salva, pelo amor de Deus. O que foi que eu falei que te incomodou? Fala para mim. Vai, me conta. Porque você caiu, a live não vai ficar salva. O que te incomodou? Teve alguma. E eu te Teve. chamo no particular depois, porque tem muita gente Uhul! assistindo. Não, tô enchendo o Mas saco mesmo. brincadeira.
Eu não sei, eu acho que foi minha bateria, alguma coisa do gênero, que eu comecei Entendi. com boa bateria, mas eu acho que foi caindo, aí entrou naquele modo de economia de energia e travou tudo. Ah, entendi, entendi. Não, porque outro dia eu estava fazendo live e o Instagram que derrubou a gente, né? Então, sei lá, né? É, às vezes foi um Instagram que não gostou de se autoconhecer, É, pode ser. Fala. né? Mas, Fábio, muito obrigada, muito obrigada. Eu vou fazer um convite para todo mundo que está aqui nessa live, que no dia 19 de agosto eu vou lançar o Laboratório da Mente Humana, onde eu vou estar explicando sobre como funciona o consciente, o subconsciente, as características de personalidade dentro da minha visão como parapsicóloga da linha científica e chamar todo mundo aí para participar desse lançamento. Legal. E se você, Fábio, puder fazer parte desse laboratório, vai ser maravilhoso também, trazendo um pouco do seu conhecimento nesse processo. E porque eu É, acredito que unir, né? Nada segrega, né? Tudo se agrega. Então, nesse processo, eu acredito que vai ser muito importante, vai ser uma honra. mas dia 19 dia 19 que você falou de agosto? Dia Isso. 19 eu não consigo participar porque eu tenho aula. Não, Mas, lançamento só de abrir o link, porque a aula já está gravada já, o curso já está gravado. ah, tá bom. Então vai ser o lançamento para abrir o link para venda do curso, para falar sobre ele, e eu vou falar em live aqui explicando como funciona. Mas se você quiser participar, né, desse processo, vai ser muito legal. Aliás, já está participando, né? Que nós já estamos aqui e é esse mês de agosto, além do mês do nosso aniversário, né? É de É, agosto também, não é? sou. Que dia de agosto? Dia 18. Mas dia 19 eu tenho aula, tá? Sim, dia 19 é o meu É, aniversário, é. tá tudo certo. Tá Verdade, eu certo. sabia que era um perto do outro ali. Mas perfeito, aí a Quase. gente vai conversando. Tá joia. Então, beleza. Beijo pra lá. Muito obrigada, muito prazer estar aqui. Manda um abraço para sua esposa e muito obrigada a todo mundo que participou. Uma boa noite. Tchau. Tchau, tchau.